Olá, tudo bom? Qual é a ideia central do pensamento do Senhor Jesus Cristo? O que ele pregava? O que aquelas pessoas que foram por ele alcançadas devem fazer para viverem de acordo com aquilo que o próprio Jesus imaginou que todos deviam viver? Se você quiser saber essa ideia central, você precisa ler o Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, o famoso Sermão do Monte. Nós já iniciamos uma reflexão sobre este sermão semana passada e continuamos esta semana. Nele, o Senhor Jesus Cristo dá as linhas gerais de todas as normas, digamos assim, para que os seus seguidores saibam exatamente o que fazer, como se portar, como é que nós devemos viver. Ele então, essa semana nós vamos a partir do versículo 17 do capítulo 5, ele diz primeiro que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas ele veio cumprir. Isso porque Mateus coloca o Senhor Jesus como um antítipo de Moisés. Ele sobe no monte e assim como Moisés, ao subir no monte e descer com a Torá, com os 10 mandamentos, com toda a lei, o Senhor Jesus Cristo também é equiparado neste momento, Mateus mostrando que ele é o novo Moisés. E ele traz um novo código, digamos assim, de leis. Mas ele diz que não veio abolir aquela lei de Moisés, mas cumprir. Por isso que muitas questões do Antigo Testamento nós somos desobrigados de cumprir, porque o Senhor Jesus Cristo as cumpriu plenamente. Nós temos no Antigo Testamento leis civis, leis cerimoniais e leis morais. Nós, cristãos, cumprimos e devemos cumprir somente a lei moral, porque a lei cerimonial o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda e a lei civil era para o Estado de Israel, não para o Estado de Israel moderno, mas para o Israel antigo, para o antigo reino de Israel. Ele então diz que ninguém pode desobedecer nenhuma dessas normas. Ele diz assim: quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. E que mandamento é esse? Que lei é essa? O Senhor Jesus Cristo, nesse sermão, fala sobre o relacionamento nosso com Deus, sobre o relacionamento humano, fala sobre roubo, assassinatos, adultérios, ou seja, aqueles crimes, digamos assim, que fazem parte do cotidiano de todas as pessoas. Fala também sobre o perdão. Ele diz que sempre que você for se dirigir ao lugar das ofertas, o gasofilácio, para colocar a sua oferta, se você se lembrar que tem alguém que não gosta de você, que tem algo contra você, você deve procurá-lo e se acertar primeiro com seu irmão. Dentro da comunidade dos crentes não é para haver intrigas. Essa é a regra, essa é a norma que o Senhor Jesus Cristo fala. Quando fala de adultério, ele lembra: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ele diz, mas eu ainda vou mais além. Ele diz: todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério em seu coração. Ora, essa é uma situação muito séria, muito difícil de ser seguida, e isso nos coloca então numa posição de humildade diante das outras pessoas, porque nenhum de nós, de acordo com o Sermão do Monte, pode apontar o dedo para ninguém mostrando o seu pecado, porque nós somos pecadores, porque tudo aquilo que acontece em nosso coração, o Senhor Jesus Cristo diz que já é como se tivesse sido feito. Mesmo quando você deseja que alguém morra, deseja matar alguém, isso já o coloca numa posição de homicida. Então, você não pode olhar com ar de superioridade para aqueles que assassinaram, como se você fosse alguém superior, muito melhor do que ele, se em seu coração você desejou algo parecido contra qualquer pessoa. Ele diz mais: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ele diz então: não resistais ao mal, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus Cristo inaugura o reino da não violência, da resistência
pela não violência e não da guerra. Ele não é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da paz. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E assim vai. Se você quer saber o que ele pensa, é nesse sermão que você precisa fundamentar toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele pregava o reino de Deus. Esse era o núcleo central de sua pregação e essas são as normas para quem vai viver no reino de Deus. Um reino de amor, de perdão, um reino desprovido de super-homens, de super-heróis, de homens justos, mas um reino que se compreende como pessoas frágeis, pecadoras, que dependem da graça de Deus para serem salvas e que, por dependerem da graça de Deus para serem salvas, não se colocam em posição de superioridade contra quem quer que seja. Eu quero convidá-lo para ler este sermão do monte, que é fantástico, repetindo Mateus 5, 6 e 7. E se você está em Paracatu e quiser hoje à noite vir aqui na Igreja Presbiteriana Maranata do Paracatuzinho, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais todos esses temas que o Senhor Jesus Cristo apresenta neste grande sermão. Deus o abençoe.